Louvado e adorado é o nome do Senhor. Pastor Gideão Santos, trazendo a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus. Queridos, vamos estar lendo o Evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus, capítulo 1 e versículo 1. Mateus, capítulo 1, versículo de número 1. Eu quero o máximo de atenção possível de todos, porque eu vou pregar uma mensagem segmentada e você vai se sentir na mensagem nesta noite. Então redobra a sua atenção para você entender a palavra de Deus para nós nesta noite. Eu vou ser aqui bem breve. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração já tem um tempo. Eu tinha só o tema. E o tema é, repita comigo, Encontros da Graça. Encontros da Graça. E nessa semana, Deus saltou essa palavra no meu coração para me ministrar aqui nesta noite para os irmãos. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá, versículo 3, né? Judá que era o quarto filho de Jacó, gerou Pérez e Zera, de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Na hora que eu parar, os irmãos continuam, verso 5 de novo. Salmão gerou Boaz de... Mais forte, Salmão gerou Boaz de... E Boaz gerou Obed. De... Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão. Somente até aqui, amém? Vou ler de novo, vou destacar de novo o verso 4, verso 5. A minha mensagem é o verso 5. Na hora que eu parar, os irmãos falam o próximo nome. Eu estou lendo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 1, e a minha mensagem é o verso 5. Salmão gerou, de novo, Salmão gerou, de, e Boaz gerou, de, só até aí, podeis assentar, queridos. Meus irmãos, a genealogia de Mateus capítulo 1. Às vezes, por vezes, já lemos Mateus 1, capítulo 1, verso 1 ao verso 14. E não entendemos o porquê dessa genealogia. Mateus é o mesmo Levi, um dos 12 apóstolos de Jesus, que caminhou com Jesus, judeu, que creu, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador e foi seus discípulos, um dos seus 12 apóstolos. Ele escreve o Evangelho de Jesus, que leva o seu nome, para os judeus, mostrando Jesus que ele era o rei de Israel, o Messias prometido do Antigo Testamento. Pelo menos por 28 vezes, ou melhor, por mais de 20 vezes, 24 ou 28, salvo engano, eu já contei, tenho marcado em uma das minhas Bíblias lá em casa, mas pelo menos 20 vezes diz assim no Evangelho de Mateus: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Mateus, ele vem o tempo todo e começa desde o capítulo 1, mostrando para os judeus, para os seus compatriotas, que, gente, esse Jesus que nasceu em Belém, filho de Maria, de José, o carpinteiro que cresceu na pequena cidade de Nazaré, que mudou para Cafarnaum, que andou fazendo bem a todos, operando milagres, abrindo os olhos do cego, ouvido dos surdos, fazendo o mudo falar, paralítico andar, ressuscitando o morto. Esse Jesus é o Messias que nós estamos aguardando do Antigo Testamento. O tempo todo no Evangelho ele está frisando isso. E então por que ele começa capítulo 1 falando da genealogia? Porque para início de conversa para todo judeu, beleza, ele é o filho
de Deus, ele é o Messias prometido desde Gênesis 3:15, tá? Então me fala a linhagem dele, porque para início de conversa para judeu, tinha que ser da descendência de Davi, por isso que várias vezes fala na Bíblia, nos evangelhos, Jesus filho de Davi, ele tinha que ser da descendência de Davi. Ele tinha que ser descendente. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel teve 12 filhos. Gênesis capítulo 49, capítulo 50. Antes de Jacó morrer, reúne os filhos ao redor da cama e começa a profetizar sobre cada um deles. Gênesis 49, 10. Jacó profetiza sobre a vida do seu quarto filho. Qual que é o nome do quarto filho de Jacó? O primeiro é Rubens, o segundo é Simeão, o terceiro é Levi, o quarto então Judá. Por que não foi Rubens a descendência do Messias? Rubens foi traidor. Rubens corrompeu o leito do seu pai, se deitou com a concubina. Por que não foi Simeão o segundo filho? Simeão e Levi, segundo e terceiro filho. Simeão e Levi fez o pacto com os homens de Siquém, dizendo que não ia matá-lo eles. Eles quebraram a aliança, então não serviu a aliança quebrada. Então sobrou para o quarto. Quem que era o quarto? Judá. Gênesis 49, 10 está profetizado que tinha que ser da descendência de Judá. Por isso que está dizendo aqui Mateus 1:1. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Judá é o quarto filho. E então é da descendência de Judá que vem o rei Davi. É da descendência de Davi que nasce o nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus fundou a igreja no Calvário, inaugurou no Pentecoste, Atos capítulo 2, já se vai quase 2000 anos, nós, eu, você, todos nós que estamos aqui, que vamos sentar à mesa e cear, somos a continuidade dessa história que começou Abraão, Isaac, Jacó, os seus 12 filhos, o quarto filho, Judá. De Judá veio então a descendência até chegar a Jesus. Jesus estabeleceu a igreja, o homem sem pecado, foi para o céu, mandou o Espírito Santo, a igreja então levantou. Nós somos a continuidade da história. Diga, levante a tua mão assim para você entender, diga assim: eu sou a continuidade desta história. E aonde está aqui o tema encontro da graça? Na cultura judaica, todos nós sabemos que mulher não tinha valor nenhum. Jesus veio para devolver, para estabelecer, colocar a mulher, não acima do homem nem abaixo, mas no devido lugar. Todos nós sabemos isso. Jesus veio para devolver esse lugar, para estabelecer. Então, é de admirar. Na genealogia do judeu não cita nome de nenhuma mulher. Na genealogia do judeu raiz não se cita nome de nenhuma mulher. E você pode ler depois, estudar a genealogia de Mateus capítulo 1 e a genealogia de Lucas 3. Ambos estão falando, um fala da descendência de José, pai adotivo de Jesus, e outro fala de descendência de Maria, a mãe biológica de Jesus. Maravilha, o tempo não dá para explicar isso aqui. Mas logo aqui em Mateus 1 está falando nome de duas mulheres, pelo menos aqui, que nós lemos aqui: Ruth e Raabe. Qual que é o nome das duas mulheres que eu falei? Mais forte, qual é o nome das duas mulheres? Ruth e Raabe. Eu denomino encontro da graça. Quando nós estudamos sobre as dispensações, nós que somos dispensacionalistas, nós estudamos dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal ou promessa, leis e profetas, de acordo com Lucas 16, de Moisés até Jesus, e falamos, estamos na dispensação da graça, a partir da cruz de Cristo. Até aí você já sabe, maravilha. Mas escute, desde lá do Éden, quando o homem peca, e Deus desce então para resolver o problema do pecado, há relampejos da graça de Deus. Em todas as dispensações, há relampejos da graça, da maravilhosa graça de Deus. Por isso que eu estou dando o nome de encontro da graça, porque essas duas mulheres, Ruth e Raabe, não era para ser, não era para nós saber a história dela,
Não era para nós pregarmos sobre ela. Não era no normal, natural, elas estão parte da história da igreja. Da igreja sim, porque essa é da genealogia de Jesus. Através dela veio Jesus e Jesus estabeleceu a igreja. Não era para fazer parte da história. Mas elas tiveram fé. Elas tiveram decisão. E viveram então uma transformação, e entraram para a história. Eu estou pregando nesta noite dizendo de duas mulheres improváveis. Uma se chamava Ruth e outra se chamava Raabe. Elas tiveram fé, elas tiveram decisão, e elas então viveram uma transformação e entraram para a história. Eu repito, elas tiveram fé, elas tiveram decisão e viveram uma transformação e entraram para a história bíblica, para a história da igreja. Repita comigo assim: elas tiveram fé. Fala, elas tiveram fé. Elas tiveram fé. E depois vocês vão falar decisão. Elas tiveram decisão. Então eu vou dizer, elas tiveram, vocês disse fé, depois vocês disse decisão, e depois vocês disse transformação. Vamos lá. Ruth e Raabe, elas tiveram fé. Elas tiveram decisão. E elas viveram de novo, elas tiveram fé. Elas tiveram e elas viveram. E elas entraram então para a história. Deixa eu resumir para você rapidamente aqui a história das duas. Redobra a sua atenção. A Bíblia diz que no período dos juízes, cada um fazia o que bem queria. Um homem por nome de Elimeleque, casado com Noemi, saiu da terra do pão de Belém e foi para a terra dos moabitas. Abra um parênteses e disse que os moabitas são descendentes de Ló. Lembra de Ló que coabitou com as duas filhas? Inimigos do povo de Deus. E lá foi viver Elimeleque, Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion. Passou-se um tempo, Elimeleque morreu, Malom e Quilion casou ambos com duas moabitas, Orfa e Ruth. Passou mais um tempo, Malom que morreu, Quilion morreu. Ficou então a viúva Noemi e com as suas duas noras, Orfa e Ruth. Você sabe da história, eu estou te lembrando. Noemi então fica sabendo, Deus visitou a terra de Belém. Deus visitou a casa, terra de Belém significa casa de pão. Aleluia. Vou voltar para a minha terra. Vou voltar para a terra do pão. E de repente ela começa a viajar com as suas duas noras, Orfa e Ruth, e no meio do caminho ela para e disse: minhas filhas, nem que se eu casasse hoje e coabitasse com meu marido hoje, não daria tempo de eu gerar filhos, crescerem para vocês casarem com ele. Volte para seus parentes, volte para as suas terras, volte lá para os seus deuses. E ela dizia: não pode voltar. Orfa então abraçou, beijou, chorou, deu meia volta e voltou. Ruth ficou parada, e Noemi falou: Ruth, tu não vai. Ruth, Orfa já foi, vá, me deixa só. E Ruth diz, está em Ruth capítulo 1, versículo 16: não insista para que eu volte, porque onde tu fores, eu irei. Onde tu pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus, observa essa palavra, o teu Deus é o meu Deus. Ruth creu no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A fé foi ativada na vida de Ruth. Ela creu: eu não te largo, porque eu não sirvo mais os deuses de Moabes, eu sirvo agora ao Deus de Israel. Oh, aleluia, aleluia. Você sabe da continuidade da história. Agora permita, elas então voltam. E Ruth então, quando volta, ela casa com um jovem que a resgatou. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Lembra, Ruth era moabita, mas casou com um jovem que chamava Boaz. E como é que chamava o pai de Boaz? Salmão. E como é que é o nome da mãe de Boaz? Qual que é o nome da mãe de Boaz? Raabe. A história de Raabe é o outro lado da moeda. É parecido com a história de Ruth. Raabe morava na pequena cidade de Jericó. A sua casa era alto das muralhas.
Raabe não tinha perspectiva de vida. A cidade de Jericó era pequena. Tinha um rei em Jericó e todos conheciam ela como uma prostituta, porque de fato ela era uma prostituta. Mas certo dia, chegou 2 espias israelenses de Israel, lá na pequena cidade de Jericó. Não tinha lugar para eles ficar, sobrou a casa da prostituta. E lá eles entraram. E de repente, quando eles entram lá, chega o rei de Jericó dizendo: cadê os homens que entrou, veio espiar a terra? É este povo que está vindo aí. Ela foi, escondeu eles no terraço e disse: não sei para onde eles foram não, persegue eles. Ela sobe lá porque a fé nasceu no coração dela. Diz a Bíblia, Josué capítulo de número 2, versículo de número 8, olha o que diz a palavra de Deus, Josué 2:8. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhe a eles dizendo: sei que Yahvé, que o Deus de Israel vos deu essa terra, e caiu sobre nós o vosso terror. Todos os habitantes dessa terra estão tomados de pânico diante de vós. Agora faça-me um favor, porque eu tenho ouvido. Olha só o ouvir. Lembra do que Paulo falou, Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, Seom e Og, que destruíram completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem, nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto o Senhor vosso Deus é de fato Deus em cima nos altos céus, e embaixo da terra não há outro. Quem pode levantar a mão e adorar a esse? Deu até vontade de cantar aquele hino. Toca aí, irmão. E outro igual não há. E Ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem presença dele aqui. E outro igual não há. E outro. Quem pode adorar, levante a tua mão. Eu vou continuar pregando, mas cante. Não há igual a Ele. E não há. E outro igual não há. Cante, Ele está aqui. E Ele está. Sua resposta é fogo. É fogo. Eles, a glória dele tem que cair e não reconhecer, terão que confessar. Olha a palavra de Raabe, que só há um Deus em toda a terra e no céu, não há outro. Em toda a terra e no céu não há outro. Quem pode adorar esse Deus das... Encontro da graça. A graça alcançou uma prostituta de Jericó. E você sabe da sequência da história do tempo exíguo. Eles desceram pela muralha, pela janela e disse: deixa o fio de escarlate aí. Deixa o fio de escarlate aí, que é um sinal. Todos que estiverem dentro da casa, onde na janela tem um fio de escarlate, estão livres de morrer. Toda a casa de Raabe foi salva. O fio de escarlate representa o sangue de... Quantos que estão protegidos por este sangue? Quantos que estão protegidos por este sangue? Há poder no sangue de Jesus. O mal não lhe toca, não. Há poder no sangue de Jesus. Com a mão erguida, dá um brado de glória a Deus. Fala em línguas estranhas. Exalte ao nome do Senhor. Porque o nosso Deus é poderoso no céu, na terra. Não há outro igual a Ele. Estamos protegidos pelo sangue.
Eu estou pregando nesta noite, estou dizendo encontro da graça. Como? Uma que não sabia da outra em tempos diferentes. Como que? Depois se conheceram com certeza, a Bíblia não dá detalhe. Alguém que parece que o destino já estava traçado. Que esperança tem, infelizmente, alguém que vive da forma como Raabe vivia e todos sabiam. Mas a graça alcança e transforma. Não subestime a graça de Deus. Ela alcança, ela muda destinos. Oh glória. Eu estou sentindo essa graça aqui nesta noite. Ela muda destinos. Raabe, uma prostituta sem esperança, teve a vida mudada. Ela teve fé no Deus de Israel. E ela tomou uma decisão. Qual foi a decisão dela? A partir de agora, eu vou servir ao mesmo Deus de vocês. Tem gente que diz que tem fé, mas nunca toma decisão de largar o pecado, de mudar de vida, de dar uma alavancada na sua vida. Sempre fica aquele negócio assim, sempre vai e não vai. Aquele negócio assim, parecendo carro da década de 80, que era carburador, a álcool assim, que tem que empurrar você para pegar e nunca pega, e vai engasgando assim e não sai. Tem gente assim a vida toda, não. Se tu tem fé no Deus verdadeiro, toma decisão de mudança de vida, de uma vez por todas. Vive uma transformação. Quem coloca a tua fé em ação e toma uma decisão. Raabe tomou essa decisão, teve fé, tomou a decisão. E aí você sabe, a graça encontrou ela. Ela então casou com Salmão. E teve um filho que chamou Boaz. E este Boaz encontrou uma moabita, que assim como a mãe dele, Raabe, Ruth, também teve fé, disse, não, o teu Deus é o meu Deus, eu não largo. Teu Deus é o meu Deus, eu não largo, eu vou contigo, eu sirvo ao Deus de Israel. Ruth teve uma decisão, Moabe nunca mais. Eu vou contigo, minha sogra. Eu vou para a terra do pão, eu vou para Belém, oh glória. Aleluia. E lá encontrou com o remidor que é Boaz. Duas mulheres gentílicas. Duas mulheres serviam a deuses estranhos. Uma de Jericó e outra de Moabe. Mas que a graça alcançou. E elas estão aqui. Porque através de Boaz casou com Ruth, nasceu Obed. Obed nasceu Jessé. Jessé nasceu Davi. Davi veio Salomão. Salomão veio Robão. E chegou até Jesus, que estabeleceu a igreja. E a história continua e chegou até a nós, essa graça que tinha relampejos dela lá na antiga aliança, que alcançou uma moabita, que alcançou uma prostituta, que unidas em família, e através dela vieram Davi, e Davi a genealogia de Jesus, esta mesma graça chegou até a nós. Por isso que o tema dessa mensagem é encontro da graça. Mas só encontra, só usufrui dessa graça quem tem uma fé ativada. Só usufrui dessa graça quem tem a fé ativada. E quem toma uma decisão vive uma transformação. Quantos querem colocar a fé em ação aqui nesta noite? Quantos querem colocar? Hebreus capítulo 11 tem a galeria dos heróis da fé. E lá na galeria dos heróis da fé só tem o nome de duas mulheres. Uma é a esposa de Abraão, Sara. E a outra, Raabe, está lá na galeria dos heróis da fé. Mas só as duas. O que Deus pode fazer na vida de alguém, na casa, no lar, na família de alguém. Aleluia, eu estou pregando nesta noite dizendo que Deus, é noite que Deus pode mudar a tua história. É noite que Deus pode mudar o teu cativeiro. É noite que a graça de Deus te alcança. Pastor, mas eu já sou crente. Mas vai alcançar em todas as áreas, em todos os aspectos da tua vida. Nada de ficar desanimado, nada de ficar frustrado. Coloca a tua fé em ação, toma uma decisão.
coração e passa a viver uma transformação na tua casa, no teu casamento, no teu lar, nos teus negócios, no teu ministério, na tua chamada, na tua vocação, na congregação que tu dirige, naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Tu viverás uma grande transformação. A tua história não vai terminar aqui. Passou Ruth, passou Raabe, mas vem Jesus. Jesus não passa, Ele continua, Ele está conosco. Nós somos a continuidade da história. Agora nós vamos marcar a história. Nós vamos marcar a história. Nós vamos marcar a história agora. A Bíblia já foi escrita, está fechada, mas a história está aí. Se Jesus não voltar, daqui a alguns anos alguém vai dizer: no século 21, na terceira década, passou um irmão, passou uma irmã, teve um crente em Curvelo, teve um crente em Congonhas do Norte, em Angaretá, na Lagoa, em São José das Pedras, por onde passar, teve alguém que marcou a história. Teve alguém que deixou o legado. A morte pode levar daqui 100 anos. Nenhum de nós estará mais aqui. Mas alguém vai falar da sua fé. Alguém vai falar do seu legado. Alguém vai falar daquilo que Deus fez na vida dele através da sua vida. Tem alguém crendo que eu estou recebendo, que estou ministrando nesta noite? Você é um desses alguém. Nós temos aqui nesta noite aproximadamente quase 500 pessoas. Se não tem 500, tem 4, porque só a cadeira são 450. Então olha aqui para mim. Nós temos aqui aproximadamente isso. E eu lembro da frase de John Wesley que dizia: Senhor, dai-me 100 homens. Ele falou: só 100, que não teme nada a não ser o pecado, e que não ame nada mais que não seja a ti, Jesus. Não importa se seja doutores ou leigos, se seja leigos e letrados ou doutores, e eu abalarei o mundo. Aleluia, aleluia. Atos 2, nós sempre lemos 2 e 4, que no Pentecoste todos foram cheios do Espírito Santo. John Wesley pediu só 100. Agora, se tem pelo menos dos 500 que tem aqui nesta noite, se tem pelo menos 200 ligados aqui, recebendo o que eu estou pregando, levante a tua mão. Se tem pelo menos 200, com a mão erguida, escute. Chegou a nossa vez. A história de Ruth e Raabe é para nos motivar. Não importa o que tu viveu até hoje, não importa a tua história triste e melancólica até hoje, não importa o relatório da tua família e seus ancestrais até hoje, o nosso Jesus está vivo através da tua vida. Ele muda a Curvelo, Ele muda a tua casa, Ele muda a região. Vamos abalar Curvelo e região. Quem recebe essa palavra, levante a tua mão, abra a tua boca, fala línguas estranhas, glorifica. A graça nos alcança, a graça nos alcança, a graça nos alcança, a graça, a graça. Quem pode adorar por um minuto? Levante a tua mão. A graça chegou. Encontro da graça. A graça já encontrou nessa noite. A graça já encontrou nessa noite. Levanta a tua mão. Todos os crentes batizados com o Espírito Santo, receba renovo de Deus aí agora. Fala línguas estranhas agora. Receba ativação de dons espirituais. Crentes que não é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca e fala em línguas pela primeira vez. A graça está fluindo nesta noite. A graça nos alcançou. A graça nos encontrou. Encontro da graça. Vamos abalar Curvelo e região pelo poder do nome. Eu vou encerrar agora. Dá uma nota, vou encerrar cantando esse hino aqui, ó. Talvez você fique pensando, mas logo eu. A tua história de vida não é mais triste ou melancólica do que a história de Ruth e Raabe. Se liberte do seu passado hoje.
Se liberte das limitações hoje. Abra os teus olhos espirituais hoje. Hoje é a oportunidade de Deus de você alavancar na tua vida para viver uma grande história. Hoje é a oportunidade de Deus de você parar com essa visão pequena, medíocre, de pequeninez, porque o teu Deus é grande. Se uma prostituta ouviu 2 espias, ouviu a história do povo e falou: não, eu não fico mais nessa cidade, eu não vou morrer nessa cidade, eu vou servir ao teu Deus, não há outro Deus no céu e nem na terra como o de vocês. E você vai continuar aí, andando para trás, com a visão medíocre e pequena até quando? Colocando culpa no teu pai, na tua mãe, no teu tio, na tua tia, no teu avô, na tua avó, na tua família, no teu abandono, nas frustrações, no engano que você sofreu, nas traições. Toma uma decisão hoje, para que tu vive uma transformação. Pare de lamúria, pare de questionamento. Ativa a tua fé nesta noite. Vamos cantar aquele hino, eu vou encerrar. Eu não sei o que ele viu em mim. Qual que é a nota, irmão? Aleluia, eu não sei. O que ele viu em Ruth? O que ele viu em Raabe? Uma fé ativada e uma decisão. E elas viviam a transformação. A tua fé está pequena, né? A tua fé está pequena. Aleluia. Eu já fiz isso outras vezes. Mas o pastor Zacarias falava lá no Caramba, escute, só um pouquinho, lá no Caramba fazia culto, era no lampião, o azeite então ia acabando, e a luz ia ficando fraca para terminar o culto. Eles pegavam e balançavam o azeite assim, dava uma chacoalhada no lampião assim, ó, e era assim ou não era? E completar mais de azeite. Deus te trouxe aqui nesta noite, nesse 11 de outubro, na ceia da unidade, para chacoalhar a tua vida. Chacoalhar a tua vida, obreiros. Chacoalhar a tua vida, adolescente, jovem, irmãs. A chama está acesa. A chama vai reacender. A graça te alcançou. Deus te chacoalha nesta noite e diz: tem coisas grandes para a tua vida. Vai, eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mas mesmo assim a graça te alcançou. Mesmo assim ele me abraçou. Sinta o abraço da graça nesta noite. Olha só. Sou pequeno, ele tão grande. Ai, meu Deus. Tem tudo a ver com a mensagem, não sei se você está entendendo. Eu sou falho, ele é fiel. Raabe e Ruth era para ter morrido. O que eu deveria era morrer. Mas a graça alcançou uma moabita e alcançou uma prostituta em Jericó. Ela te alcança nesta noite. Quem pode levantar a mão e adorar? Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei. Por quê? Porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar. Por isso fica de pé, fica de pé, fica de pé. Dando glória a Deus, falando línguas estranhas. Glorificando, dando glória a Deus. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que tenho ele me deu. De novo, eu não sei.
Eu não sei o que ele viu. Não entendo porque me amor. Ai, meu Deus. Eu não sou o que devia ser. Mas a graça nos abraçou. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande. Eu sou falho, ele é fiel. Ai, meu Deus. O que eu deveria era morrer, mas a graça chegou primeiro. Mas ele me prometeu o céu. Jogue a mão lá em cima e adore ao Senhor. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, ele. Só a igreja, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta. Todos juntos para terminar. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Se tu puder, irmão com irmão, irmã com irmã, abraça do lado e diz: a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. A graça nos alcançou. Assente dando glória a Deus. Arabacalabas. Arabas. Arabas.